Hoje nós vamos iniciar essa nova série de mensagem. Poder para mudar é o tema. Poder para mudar, e hoje nós vamos meditar sobre poder para mudar de vida. Eu vou afastar um pouco, porque vai que eu enrosco em tudo e derrubo aí, né? Bom, se eu perguntasse para você o que você gostaria de mudar, e eu estou perguntando para você, não é para você falar assim, eu gostaria de mudar algo no meu marido, na minha esposa, nos meus pais, nos meus filhos. Não. A pergunta é, o que você gostaria de mudar em você? Alguns gostariam de ser, talvez, mais confiantes e menos negativistas. Alguns gostariam de ser mais descontraídos e menos tímidos. Alguns desejam ser melhores pais, melhores filhos, melhores esposos, melhor esposa. Outros menos ansiosos, mais esperançoso. Outros gostariam de ter mais facilidade em perdoar, certo? Fato é que todos nós temos áreas que nós devemos mudar. Você tem área que você precisa mudar. Eu tenho área que eu preciso também mudar. E entender essa necessidade de mudança é muito importante, pois é a forma que nós sabemos, temos a consciência que nós podemos melhorar, certo? A pergunta é, então, por que eu não consigo mudar? Você já parou e perguntou isso daí para você? Por que eu não consigo mudar essa atitude? Por que eu não consigo mudar esse comportamento? Por que eu não consigo mudar esse pensamento? Por que eu não consigo mudar a forma que eu me vejo e vejo os outros? Eu leio livro, faço curso, sigo o conselho, frequento o culto, ouço a palavra, assisto YouTube, vejo vídeo, converso sobre o assunto, até começa o processo de mudança. Mas quando, de repente, eu estou fazendo a mesma coisa. Por que eu não mudo? O cristianismo oferece esse poder do que nós precisamos para a mudança. O cristianismo nos dá essa forma, que é o poder de Deus para mudarmos. Você pode ter esse poder. Esse poder está à disposição dos cristãos. E hoje nós vamos falar sobre esse poder, o poder da ressurreição, o poder que ressuscitou o Cristo e que também irá nos ressuscitar. É sobre isso que nós vamos meditar, o poder para mudar de vida, o poder da ressurreição transforma a nossa vida. A palavra poder ocorre 57 vezes no Novo Testamento e faz referência ao fato mais poderoso de que já aconteceu na história. O calendário se dividiu por causa desse poder, antes de Cristo e depois de Cristo. O poder da ressurreição. A coisa mais importante da vida do ser humano é conhecer a Cristo e experimentar esse poder de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 10 diz: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Efésios capítulo 1, versículo 19. Também oro para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Qual é esse poder? É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Nós podemos experimentar, nós podemos entender, tudo isso está disponível a nós. Em ambas situações, Paulo utiliza uma palavra para poder. A palavra é dinamis, que é a raiz da palavra dinamite. Portanto, Deus deseja nos dar esse poder da dinamite para a nossa vida. Esse poder da ressurreição está disponível para nós mudarmos de vida. Nós vamos ver aqui, então, 3 maneiras como esse poder pode fazer isso em nós. 3 maneiras como ele atua isso na nossa vida. Há várias maneiras, mas hoje nós vamos meditar aqui sobre 3.
Primeira coisa que eu quero meditar com vocês: o poder de Deus cancela o nosso passado. Hoje nós vamos fazer um sermão temático. O poder de Deus cancela o nosso passado. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Ele cancelou o registro das acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. A dívida que nós tínhamos foi paga em Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus pagou, cancelou todo o nosso passado. Quando me refiro ao passado aqui, eu estou falando de erros. Você já cometeu erros no passado? Sim ou não? Você já foi desobediente no passado? Sim ou não? Vamos lá, irmãos. Você já deu alguma pisada na bola no passado? Quando Jesus morreu por você, Ele pagou o preço dos seus erros passados. Cancelar aqui não significa a negação do passado, como se isso nunca tivesse existido. Não é essa a ideia. A palavra aqui do texto cancelar significa que ele foi neutralizado, ele foi eliminado. Aquele passado aconteceu, porém, para Deus ele já não existe mais. Meus irmãos queridos, estamos falando aqui de decisões erradas, de problemas causados por escolhas erradas, por uma desobediência, fracassos que nós muitas vezes passamos, coisas que gostaríamos de poder apagá-los e começar de novo. Há muitas pessoas que ainda vivem de uma forma que simplesmente não conseguem abandonar os erros que foram causados no passado. E quando eu falo de abandonar o erro, não é que você continua fazendo, mas eu falo que você carrega com você essa ferida, essa culpa. Você traz como se fosse uma bola de ferro por toda a vida. Você vai chegar no céu, sabe? Mas você vai chegar cansado de arrastar essa bola de ferro que está amarrado no seu pé e você está com a chave na mão para soltar essa bola de ferro e não solta. Nós estamos falando disso. Coisas que gostaríamos de poder apagá-los e começar de novo. Há muitas pessoas que vivem ainda uma forma que simplesmente não conseguem abandonar a culpa, os erros, a lembrança daquilo que cometeu e ficaram feridas no passado. São atormentadas por lembranças dolorosas. Estão sempre conjecturando: se eu não tivesse feito isso. Jesus perdoou, Jesus te chamou, Jesus te recebeu, mas continua lembrando: se eu não tivesse cometido isso. Se eu tivesse feito de outra forma, teria sido de outro jeito. Vou ter que pagar isso para o resto da vida. Deus diz que não é necessário carregar o fardo da culpa do passado. Velhas feridas, lembranças de erros, se você já confessou, abandonou esse erro, esse pecado, esse delito, Deus pegou isso, olhou na cruz, olhou o sacrifício do Filho Jesus, perdoou todos os nossos pecados, cancelou a dívida e as acusações que tinham contra nós na cruz do Calvário. Primeiro João capítulo 19, Evangelho de João 19, 30, quando Jesus dá aquele brado na cruz, tetelestai, está consumado, está pago. Ali em Cristo, o nosso pecado, confessado, abandonado, arrependido, recebe o perdão de Deus. Agora a questão é: se Deus cancela um pecado no momento em que ele é confessado, arrependido e abandonado, se Deus pega isso e cancela, você não acha que você também deveria cancelá-lo? E por que, irmãos, muitas vezes as pessoas
carregam consigo, entram na trajetória cristã, na trajetória da fé, mas trazem consigo ainda a culpa, porque ainda não entenderam que na cruz do Calvário você recebe perdão e graça sobre todos os erros que você e eu cometemos na velha vida, e tudo agora começa a ser novo, uma nova vida em Cristo Jesus. Por quanto tempo você pensa numa conta que já pagou? Você pensa em conta que já pagou? Ninguém pensa em conta que já pagou. Eu estou preocupado aqui com as contas que já estão vencendo, não é? Aliás, hoje venceu uma, domingão, tive que entrar lá e pagar. Pensa bem. Por quê? Porque eu não quero já ficar pensando nela. Mas depois que eu paguei essa conta hoje, eu estou tranquilo. Eu não estou preocupado com a conta da força do mês passado, que eu já paguei. Eu estou preocupado com a conta da força desse mês, que eu vou ter que pagar. E é justamente isso. Pois é assim também que deve ser a partir do momento que nós nos arrependemos de verdade. A partir do momento que nós nos dobramos aos pés da cruz, confessamos o nosso pecado, pedimos para que Deus nos perdoe, esquecer a conta atrasada, pois o próprio Cristo foi lá e resgatou essa cédula da dívida de volta para Ele. Nossos pecados estão perdoados. O poder de Deus cancela o nosso passado. Deixa eu te dizer, meus irmãos, minhas irmãs, muitas pessoas sofrem ainda, porque ainda não entenderam o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é justamente isso também. É pegar todos os erros, toda a culpa pesada. Leia o Peregrino, lembra do Peregrino, que ele faz uma trajetória com o peso nas costas? Tem muita gente que nem o Peregrino ainda, caminhando com aquele fardo nas costas pesado. Quando você se arrepende, confessa o seu pecado, em nome de Cristo Jesus, não traga consigo essas dores, essas feridas, porque Deus pagou o preço, jogou no mar do esquecimento, Ele não volta lá para pescar. E nem você, então, deve voltar lá para pescar de volta. Diz o pastor Hernandes Dias Lopes, que lançar no mar do esquecimento não é que Deus se esqueceu, Ele não tem amnésia, mas é que nunca mais Ele vai lá pescar para jogar na sua face. E isso daí é verdadeiramente o que você também tem que fazer. Se esquecer, Cristo Jesus morreu e perdoou os seus pecados, amém? Amém. Rick Warren diz, ele cancelou o seu passado e o libertou para se preocupar com o presente. Tem muita gente que não vive a vida cristã hoje, tem muita gente que não desfruta da vida cristã de hoje, porque está preso lá atrás. Cristo Jesus cancelou o teu passado e o libertou para se preocupar com a sua vida cristã hoje, agora, no presente. A sua espiritualidade agora. A sua vida de fé agora. O que irá acontecer, vai acontecer. O mundo não está como uma bola de pedra rodando, ladeira abaixo desgovernada. Tudo está no controle de Deus e vai acontecer. Então se preocupe com a sua espiritualidade, a sua vida cristã hoje. Deixe as coisas do passado para trás. Segundo, o poder de Deus nos ensina a lidar com os problemas. Quem tem problema aqui? Todo mundo tem algum tipo de problema. Mas, por favor, você não pensou no seu marido como problema, certo? Algum tipo de problema você tem. E Deus dá esse poder para nós, para nos ensinar a lidar com os problemas. O que nos separará do amor de Cristo? O que pode separar a gente do amor do Cristo ressurreto? As aflições, as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, perigo, ameaças de morte, essas coisas podem nos separar do amor de Cristo.
A pergunta não é se temos problemas, aflições. Todos nós temos, ou já tivemos, ou ainda iremos ter. Fique tranquilos. Algum problema você vai ter se está sossegado hoje. Mas, uma hora ele vai aparecer. Acho que o grande problema é que nós não sabemos lidar com o problema. Entendeu? O grande problema é não saber lidar com o problema. Via de regra, irmãos, nós tentamos resolvê-lo muito com o nosso poder, com a nossa força, com a nossa sabedoria, com o nosso intelecto, com os nossos recursos. Você sabe como identificar quando as pessoas estão tentando resolver os seus problemas com as suas forças. Você pergunta para ela e ela diz para você assim: eu estou cansado de tentar resolver isso. Nossa, eu estou cansado de tentar mudar essa pessoa. Eu estou cansado de tentar fazer isso. Quando você tenta fazer pelas suas forças, pelos seus recursos, você cansa. Nós nos cansamos. Mas Deus quer que nós paremos de tentar e comecemos então a confiar a Ele os nossos problemas. Por quê? Porque Deus continua nos amando e junto conosco. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? É os seus problemas? Não. Deus continua lá te amando, te esperando. Mas você pode me dizer: pastor, você não conhece todos os meus problemas. Ou até mesmo você pode dizer: pastor, você sabe que os meus problemas não são fáceis. Certo? É para você mesmo, então, que eu quero encorajar você a deixar de se ater a esses problemas e se concentrar na promessa de Deus. Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para mim, para todos nós, independente de qual seja o seu problema. Romanos capítulo 8, 35. Quem irá nos separar do amor de Cristo? As aflições, as calamidades, as tribulações. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Versículo 37, ainda Paulo responde: mas, apesar de todas essas coisas, sabe o seu grande problema que você acha? Que você acredita que é um grande problema? Apesar de todas as calamidades, de todas as aflições, de todas as tribulações, de toda a miséria, de todo perigo, de toda ameaça de morte, apesar, versículo 37, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vencedor é uma coisa, mais que vencedor é outra coisa. Teria que preparar um pódio, sabe, Olimpíadas? Terceiro, segundo e primeiro vencedor. Teria que fazer um outro pódio, mais que vencedor. É isso que nós somos em Cristo Jesus. Por que isso que nós somos? Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e no poder de Deus, no poder da ressurreição, nada pode nos devastar, irmão. Tem algum ser humano que conseguiria vencer a morte? Cristo venceu. Não há poder maior, mas Cristo venceu a morte. E porque Cristo venceu a morte, nós somos mais que vencedores em Cristo. Todos os problemas se tornam pequenos, porque Cristo venceu a morte. Nada pode nos engolir ou nos destruir, pois até a morte foi vencida por Cristo Jesus. E em Cristo, então, nós somos mais que vencedores. Essa é a mensagem da ressurreição. É a mensagem do poder da ressurreição. Seus problemas são grandes? Ele não vai te destruir. Seus problemas são enormes? Ele não vai te devastar. Não importa a sua situação, Deus pode inverter a situação.
Não importa a desesperança que a vida passa a te oferecer. Não importa nada disso. Deus produz esperança. Por quê? Porque há esperança, porque nós cremos num Deus ressurreto. Cristo Jesus ressuscitou. O nosso Deus é vivo. Então, apesar da desesperança, o poder de Deus, o poder da ressurreição em Cristo Jesus, produz esperança em nós. O mesmo poder que fez Jesus ressuscitar dos mortos, também fará você transcender os seus problemas, em nome de Jesus, amém? Terceiro, o poder de Deus, o poder da ressurreição, transforma também a nossa personalidade. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Uma nova vida teve início. O poder da ressurreição pode mudar a nossa personalidade. Eu iniciei aqui perguntando o que você precisa mudar. Pense aí um pouquinho. O que na sua personalidade você precisa mudar? Há alguma coisa, sim ou não? Pensei que era só eu, em nome de meu Deus do céu. Né? O poder da ressurreição pode mudar isso. Quando nós confessamos Cristo como nosso Senhor, o Espírito vem morar em nós. O Espírito Santo começa a habitar em nós. E ele começa então esse poder, atuar esse poder em nós, de transformação. Transformação de vida, transformação de comportamento, transformação de personalidade, transformação de mente, de pensamentos, transformação de coração, de sentimentos. O Espírito Santo vem morar em nós e começa esse processo de transformação. E por isso a Bíblia chama esse processo de nascer de novo. Lembra da conversa de Jesus e Nicodemos? É necessário nascer de novo. É o Espírito que sopra em nós e nos dá vida, nos vivifica. Lembra? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo Jesus nos vivificou. Quando nós nos arrependemos, reconhecemos os nossos erros do passado, entregamos aos pés da cruz de Jesus, o Espírito sopra em nós e dá vida em nós, e nós agora começamos a ser morada de Deus, morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, pensa bem. Pensa bem, meus irmãos, o Espírito Santo habita em você. O apóstolo Paulo diz que nós somos como vasos de barro, maleáveis, cai e quebra, porém, há um tesouro imensurável dentro desse vaso de barro. A presença do Espírito Santo dentro de nós, o próprio Deus habitando em nós. Por isso a Bíblia chama isso de nascer de novo. Nascer de novo não significa ser reencarnado, mas simplesmente que nós temos uma nova vida. Sabe o que é uma nova vida? Uma nova oportunidade. Você tem uma oportunidade de começar de novo. Sabe os erros que está lá no passado? Você tem essa oportunidade de começar de novo agora. Começar essa vida nova, viver essa vida nova. Não é virar uma página da história. Não é virar uma página, é começar algo novo, uma nova vida. É pegar esse livro do passado, colocar lá na biblioteca, lá, deixar lá, mas começar agora a viver aquilo que Deus projetou você para ser, imago Dei, a imagem de Deus na face da terra. É isso que Deus nos chama. E através desse poder do Espírito que ressuscitou Jesus e que agora habita em nós, nós podemos ser um novo homem, uma nova vida transformada. Sabe isso que você pensou que você quer mudar, precisa mudar? É através do poder de Deus, através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo na sua vida. Mas nascer de novo, assim como nascer, não é apenas um começo.
Há todo um processo para essa transformação contínua. Parafraseando, Romanos capítulo 12, versículo 2, J.B. Phillips, em seu livro Cartas para Hoje, escreve: não permitam que o mundo ao redor os force a encaixarem em seus moldes. Sabe todo o sistema que tem em volta de você? O consumismo político, ideológico, tudo isso que está regendo as conversas do mundo, da nação, sabe? Não permitam que o mundo ao redor de vocês, o sistema, force vocês a se encaixarem em seus moldes, mas deixem que Deus os recrie, de maneira que o estado mental de vocês sejam completamente transformado. Uma coisa é você residir o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo presidir a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Ele estava mandando para a igreja que o Espírito Santo já habitava, mas ele fala: não deixa ele só residir, vamos deixar ele presidir, vamos buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus, que tem poder para mudar, tem poder para atuar, tem poder para transformar, tem poder de Deus, dinamite, que nada resiste, que não há bigorna, não há um coração tão duro, que possa aguentar essa dinamite. Poder de Deus, que pode transformar vidas, pode mudar hábito, pode mudar comportamento, pode te fazer um marido melhor, pode te fazer uma esposa melhor, pode te fazer um filho melhor, pode fazer você um discípulo de Jesus melhor, um aluno, um funcionário, um empresário, um membro da igreja melhor. Mas para isso nós precisamos de poder, buscar poder, pedir que o Espírito Santo encha a nossa vida. Há apenas uma coisa, irmãos, uma coisa que poderá te impedir de te transformar na pessoa que Deus e você quer que você seja. Há uma coisa, não é o diabo, tá? Não é. Não são as outras pessoas, não são. O que impede as pessoas de ser aquilo que Deus projetou para ser, e aquilo que você quer que você seja, somos nós mesmos, eu e você, e a procrastinação. Nós nos acostumamos, ficamos empurrando com a barriga, a nossa vida cristã, a nossa espiritualidade, o nosso discipulado, e aí a gente até deseja. Eu conheço pessoas que sabem o que tem que fazer, eu conheço, só não fazem. Eu conheço pessoas que sabem que tem que ir no médico, fazer exame. Eu conheço pessoas que têm, olha lá, diabetes. Eu conheço pessoa que não pode comer doce, mas come. Eu conheço pessoa como eu, que eu não posso comer um lanche, que a pressão vai lá em cima, mas acabo comendo. Pessoas sabem o que devem fazer, porém existem outras coisas além disso. Pessoas sabem que tem que passar mais tempo com a família, pessoas sabem que tem que abrir mão de algumas coisas para dedicar à família, pessoas sabem que o que ela deve fazer para servir na igreja, o que ela deve fazer para ser pessoas melhores no trabalho, o que ela deve fazer para ser atuante na missão. Às vezes as pessoas até dizem: um dia levarei a sério a minha vida cristã, mas agora não, agora eu tenho tanta coisa para fazer. Um dia eu me tornarei mais atuante na igreja, na missão, um dia eu darei mais tempo para minha família. Sabe, em geral e via de regra, esse dia nunca chega. As pessoas entram e saem, partem, mas não mudam. Continuam procrastinando, achando que o jeito que está bom. Sabe o que as pessoas precisam? Primeiro, entregarem a vida a Cristo Jesus.
se dobrar aos pés da cruz. Pastor, já fiz isso. Então, sabe o que você precisa? Você precisa tomar a decisão de ter mais comunhão com Deus e buscar esse poder que está disponível, que o apóstolo Paulo diz que nós podemos experimentar esse poder, que muda hábito, que transforma a vida, que muda comportamento, que faz pessoas melhores. Isso não vem de você, porque eu e você, nós somos ruins de natureza e de herança, mas vem de Deus, o poder de Deus. Você quer ser um crente melhor, você quer ser um membro melhor, você quer ser um marido melhor, um filho, uma filha melhor, você quer ser mais atuante na igreja, você quer ter uma vida cristã melhor, uma espiritualidade melhor. Saia da procrastinação, em nome de Jesus, e tome uma decisão agora de se aproximar ainda mais de Deus, porque é somente Deus que vai fazer isso, não é você, é Deus. A única coisa que você tem que fazer é: deixem que Deus os recrie de maneira que o estado mental de vocês sejam completamente transformado. Nós precisamos de relacionamento com Deus, e esse poder de Deus, quando nós buscamos, quando nós oramos, quando nós pedimos de fato, de coração, pedir: Deus, eu quero experimentar esse poder, eu quero de Ti ser cheio do Espírito Santo, eu quero receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. A Bíblia diz que nós já somos abençoados com todas sortes de bênçãos espirituais. Esse poder faz parte. Eu quero viver isso, Senhor. Eu quero o poder de Deus na minha vida. Quantos querem aqui, em nome de Jesus? Deus tem isso para nós, irmãos, mas nós precisamos de fato querer isso. Em nome de Jesus, ninguém vai atrapalhar você, a não ser você mesmo, de buscar isso e experimentar aquilo que está no armazém de Deus, está disponível para você. Em nome de Jesus, você quer mudar de vida? O que você precisa mudar? O que você precisa ser melhor? Tudo isso você encontrará quando você experimentar cada vez mais esse poder de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para refletirmos e praticarmos, você não consegue abandonar o passado? Jesus Cristo oferece perdão completo para você. Em nome de Jesus, larga esse passado para trás, chuta ele para lá e fala: eu tenho uma nova vida e vou viver essa nova vida com Cristo e para a glória de Cristo. Deixa as feridas, deixa traumas, deixa para lá, em nome de Jesus. Jesus te dá uma nova vida para segui-lo. Jesus perdoou o seu pecado. O que Ele espera é que você se dobre de fato diante dEle e fala: Deus, eu quero viver isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sei qual foi seu erro, irmão. Eu não sei, eu também tenho os meus erros, eu cometi erros, você também deve ter cometido vários erros. Eu não sei com os seus erros o quanto que te machucou e machucou os outros, mas em nome de Jesus, se Deus te perdoou, em nome de Jesus, larga isso para trás. Se você tiver que ainda mandar um WhatsApp para alguém, pedir perdão para alguém, em nome de Jesus, faça isso e abandone isso para trás. Em nome de Cristo, Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Segundo, talvez você esteja sobrecarregado de problema. A ressurreição é um lembrete que nenhuma situação é desesperadora. Relaxe, confia em Deus. Relaxe, confia em Deus. Jesus venceu a morte. O que é qualquer tipo de problema perto disso? Jesus venceu a morte. Terceiro, você precisa de uma mudança em sua vida, em suas ações? Saia da inércia hoje e assuma um compromisso com Cristo e peça para Ele esse poder que pode mudar a sua vida, a nossa vida. A minha oração nessa manhã é para isso. Eu tenho orado por isso, pedido para que Deus encha-nos do Espírito Santo de Deus. Eu quero ver isso, irmãos, na igreja. Eu quero ver isso na minha vida, na minha família, no meu lar. Eu quero ver isso, eu quero ver a ação de Deus mesmo. Sai para lá a religiosidade, sai para lá a denominação, sai para lá com essas coisas. Eu quero viver aquilo que Deus tem para nós. As coisas espirituais, eu quero que Cristo, em nome de Jesus, manifeste a tua presença no nosso meio. Em nome de Jesus, salvando, libertando, transformando, restaurando. Em nome de Jesus, essa é a minha oração que eu tenho feito a Deus há anos. E eu peço que essa seja a sua oração também.
Sai para lá de domingo, pós-domingo, é mais um domingo. Não, em nome de Cristo, abandona esse negócio. Vamos adorar, cultuar a Deus, prestar louvores àquele que morreu, entregou a própria vida, entregou o Filho. O Espírito Santo veio morar em nós. Vamos adorar esse Deus trino, em nome de Jesus. Dificuldades nós temos, problemas nós temos, todos temos. E às vezes há problemas que palavras não consolam. Mas eu preciso te dizer, o poder de Deus da ressurreição, aquele que ressuscitou Cristo, ressuscitará todos nós, em nome de Jesus. Vamos orar? Meu coração está alegre nessa manhã, alegre, de poder sentir, sabe? Saber, a convicção, às vezes não é nem sentir, mas é a convicção daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Poder para mudar de vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, nessa manhã, pedir Tua graça, Tua misericórdia. Ó Deus, em nome de Cristo, fala conosco, Senhor.